Boa noite, amigos. Nosso assunto de hoje é um assunto realmente muito polêmico, muito importante e que deixará de ser polêmico a partir do momento que se tornar conhecimento. Porque o grande problema que nós estamos tendo atualmente é que as pessoas estão discutindo, debatendo, contestando coisas sem sequer procurarem ler as comprovações científicas que são publicadas diariamente em todas as revistas especializadas. Então nós vamos dividir por partes, mas eu peço que todos vocês dessa vez compartilhem bastante esse nosso vídeo, porque nós precisamos fazer chegar às pessoas todo esse conhecimento, porque está complicado o total desconhecimento sobre coisas tão importantes, porque acabam prejudicando as nossas crianças. Ou seja, o desconhecimento em relação ao autismo, TDAH, etc., e outros distúrbios, outros transtornos e outras deficiências intelectuais, acaba fazendo com que essas crianças sejam excluídas, prejudicadas, discriminadas e até morrem mais cedo. Então, a coisa é séria, muito séria. Então, eu peço que prestem bastante atenção, analisem, compartilhem com o máximo possível de grupos de amigos que tiverem, para nós tentarmos começar a fazer com que todos os profissionais passem a ter conhecimento, o conhecimento básico em relação a tudo isso que nós vamos falar. Bom, mas antes então de passar para o autismo, o TDAH, a alimentação, essas coisas todas, vamos falar sobre o porquê que essas pessoas estão ignorando isso. O que acontece com o nosso ensino de graduação em todas as disciplinas? Todas as disciplinas. Infelizmente, no nosso país, o que nós temos qual é o objetivo dos nossos cursos de graduação? Em alguns países, né, como na Europa, Grã-Bretanha, etc., o objetivo é outro. Vamos ver o outro objetivo, então, que deveria ser o nosso. O objetivo de alguns outros países sérios de primeiro mundo, é que as matérias, o conteúdo, o aprofundamento das matérias dadas nos cursos de graduação tentem alcançar os limites, as fronteiras atuais do conhecimento. Porque aí o que acontece? Quando a pessoa acaba de se formar e ganha seu título, seu certificado, seu diploma, pelo menos ela teve noções básicas de toda a fronteira atual do conhecimento. Isso não é feito no nosso. No nosso país, o objetivo não é esse. O objetivo é dar as bases mesmo, bem fundamentais, para que todos os formandos tenham condições de entender todas as pesquisas atuais que vão levar ele a ter noção das fronteiras do conhecimento. Então, verifiquem, nós não estudamos nos cursos de graduação, não temos nem pinceladas das fronteiras do conhecimento. Isso em todos os cursos. Todos. Pode ser que alguma faculdade, uma ou outra, esteja tentando fazer isso, mas não é o normal no Brasil, não é o comum no Brasil. Logicamente, para que isso seja feito, precisa que sejam retiradas do currículo, das grades curriculares, algumas matérias que não têm tanta importância assim, para poder haver esse aprofundamento até as fronteiras do conhecimento. Com isso, o que acontece? No nosso país, um certificado, um diploma, um título dado a qualquer pessoa que se forme em algo, seja bacharelado, seja licenciatura, seja mestrado e até doutorado, se bem que doutorado já é teoricamente, a exploração de uma fronteira do conhecimento. Mas só que nem sempre está sendo isso, está sendo quase igual ao mestrado, em alguns lugares, né? Então, o que acontece? A pessoa, ao receber um título, isso não significa que ela tem competência total naquela área. Lógico que não. Porque se nem na Europa, em que o objetivo é dar pinceladas da fronteira do conhecimento, eles podem se achar assim, imagina em quem não deu essas pinceladas. Então, aquele que, ao se formar, acredita que o seu diploma, seu título, né, seu certificado, lhe dá a competência
ou seja, eu sou competente naquilo, está muito enganado. Agora, como eu já disse em várias palestras, inclusive lá em Passo Fundo ultimamente, agora é de nossa competência começar a pesquisar e estudar todos os assuntos relacionados àquela área que eu acabei de me formar e de obter meu diploma. Pronto. Feito isso, significa então que todos os formandos deveriam ter esse alerta, deveria ser mostrado a todos eles isso, para que a partir da formatura eles começassem a planejar a sua atualização e o conhecimento das fronteiras. Senão, ele vai ficar completamente por fora da realidade daquele assunto que ele acabou de receber seu diploma, que é o que está acontecendo hoje. Então vocês imaginem agora no assunto que nós vamos tratar. Qual é o assunto que nós vamos tratar? A relação entre alimentação, transtorno de espectro autista, TDAH e outras síndromes e transtornos. Olha o que eu falei, a relação entre alimentação, ou seja, dietas específicas, e o transtorno de espectro autista, e o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, e outros inúmeros transtornos e síndromes. Aí, quando a gente fala sobre isso, uma porção de profissionais que tem diploma, tem certificado, tem mestrado, tem isso, tem aquilo, dizem, isso é uma besteira que estão falando por aí, mas que não há comprovações científicas sobre tal. Então vamos ver o seguinte. Primeira parte do que eu quero falar com vocês. Aliás, já é a segunda, né? Que a primeira foi a parte do diploma. Vamos ver primeiro as comprovações em português sobre alimentação e autismo e TDAH. Não vamos nem ver em inglês, porque em inglês é que tem a maioria. Vamos começar pelos trabalhos acadêmicos, que são comprovações científicas no Brasil, em português, e que foram aprovadas pela Academia Brasileira de Medicina desde 2015, mas que antes já haviam sido publicados em diversas revistas especializadas do mundo inteiro. Ou seja, o que nós vamos ver significa que o médico que ainda disser que não há comprovações científicas sobre isso, ou ele não sabe ler nem português, ou não quer se atualizar, porque está mais do que comprovado. Todos os artigos que mostram essa relação de alergia alimentar, intolerância alimentar, alimentos, digestão, trato digestivo, cérebro entérico e autismo e TDAH estão explicados em linguagem de fácil entendimento, para quem não quiser ter o trabalho de procurar as pesquisas internacionais, os trabalhos internacionais publicados, etc., está facilimamente escrito no Manual de Alergia Alimentar, escrito pelo mestre disso, que é o Dr. Aderbal Sabra. Quem é ele? Ele é médico, pesquisador, mora no Brasil e coordena o curso de medicina da Unigran Rio. Ele fez pós-doutorado em gastroenterologia pediátrica em Denver, Colorado, na Wayne State University, em Michigan. Ele também fez vários pós-doutorados, entre eles de imunologia em Georgetown University, em Washington, e diversos outros trabalhos no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, publicados nas principais revistas mundiais. Segundo a conclusão dos seus trabalhos, a alergia alimentar interfere nas redes neurais, podendo provocar convulsões, comportamentos impulsivos e inquietos, semelhantes à hiperatividade. Olha o que eu disse, semelhantes à hiperatividade. Redução da capacidade de concentração, semelhante ao déficit de atenção. Comportamentos repetitivos, falha no desenvolvimento, na fala e muitos outros aspectos do desenvolvimento que são características encontradas nas pessoas que têm o transtorno de espectro autista e nas pessoas que têm o TDAH. Nesses seus estudos, que eu repito, estão todos publicados nas revistas principais médicas internacionais, verifica-se que a prevenção da alergia alimentar é o caminho mais acertado para reduzir todos os sintomas do TEA e do TDAH.
Então vocês vejam, isso significa que não é que não haja comprovação, não, já tem e há muito tempo. E quem não quiser ler as comprovações científicas publicadas nas revistas, porque realmente a linguagem é chata, eu leio todos os dias, leio no mínimo de 5 a 10 todos os dias das principais áreas de pesquisa minha, para comparar com os resultados que eu estou tendo e para poder, inclusive, observar mais alguma coisa. Existe tudo em português e numa linguagem facilitada no livro dele. Quer que eu repita o nome? Manual de Alergia Alimentar. Autor, Dr. Aderbal Sabrá. Um dos maiores experts do mundo nisso, em autismo e TDAH. Tá? Bom, é importante que aqueles que tiverem alguma dúvida sobre algum desses artigos que eu vou falar agora, tá? Leiam esse vídeo. Esse vídeo que eu vou publicar agora estará também publicado no nosso blog. E a vantagem da publicação que eu vou fazer no nosso blog é que eu vou digitalizar o que eu estou falando, mas vou colocar também os links. Então no blog você vai ter todos os links para você ir pesquisar nas fontes, tá? Então repare o seguinte, um dos links que eu vou botar no nosso blog, o blog vocês já sabem, né? Eu vou botar aí no vídeo o endereço, que é robertoanderson.blogspot.com. O primeiro link que eu vou colocar lá, tá? Ele mostra em português, tá? O primeiro. Ele mostra o reconhecimento desses estudos de Aderbal Sabrá como inéditos em todo o mundo pelo presidente da Associação Médica Nacional, tá? Então, só em ler esse artigo a gente já vê o que é alergia alimentar e qual é a sua relação com o autismo e com o TDAH. Então, não tem como dizer mais que não tem comprovações científicas a respeito, tá? Fico muito chateado de dizer que quem diz isso ou não sabe ler nem em português ou não quer se atualizar. Porque isso é uma pena, porque nós precisamos de todos os nossos profissionais atualizados. Professores, engenheiros, médicos, farmacêuticos, nutricionistas, todos. Nós dependemos, nós todos dependemos de um outro profissional, até da mesma profissão nossa. E precisamos que eles estejam atualizados. A atualização é uma coisa necessária. Eu fiquei assustado quando eu fui dar um curso agora em Seabra de um assunto importantíssimo, que foi a cognição, o desenvolvimento da cognição, que é importantíssimo para professores e terapeutas ligados à educação. Todos foram avisados, tinham 22 interessados. Gente, eu imaginei que cognição, eu teria que pedir aos nossos organizadores para alugar um auditório imenso, porque é a coisa mais importante que existe. 22 pessoas inscritas. Maravilhosas pessoas inscritas. Luminares da educação. Pessoas que você sente pela conversa que nós tivemos, que são realmente expoentes na educação. Mas e os outros? Cadê os outros? Por que não estavam lá? Num sábado, todo mundo de folga. Que história é essa? Algo estranho estava acontecendo, certo? Algo estranho aconteceu. Ou seja, isso está acontecendo em todas as profissões. Quero ver agora no nosso curso de 25 de janeiro, que vai ser em Salvador, no nosso colégio. Qual é o tema? Metodologias educacionais inclusivas, que vai ser revolucionária, totalmente diferente de todas as outras que nós já demos. Por quê? Por causa da experiência que nós tivemos depois do último curso. Nós experimentamos várias coisas, nós vimos várias coisas na evolução científica, então nós vamos fazer um curso que muda completamente a realidade do professor. Para ele não ter mais estresse, para ele ter prazer na sala de aula. Vocês apostam que eu não vou precisar alugar um salão maior? Eu espero que não, eu espero que eu me surpreenda. Eu espero que eu precise locar um grande auditório. Porque aí nós vamos ter esperança nos nossos profissionais. Tá? Assim espero, né? Vamos ver, dia 25 de janeiro. Já fiz a propaganda, já botei aí. E eu estarei no dia 25 totalmente dedicado a isso. Pronto para que esse grupo que esteja comigo mude totalmente a realidade da educação do país. Aonde eles estiverem, né? Mas se tiver 10 gato pingado, 20 gato pingado, a gente vai fazer diferença.
Mas só que a diferença vai demorar mais para alcançar o público todo. Mas vamos lá, vamos continuar o nosso tema, tá? Então, a parte 2 é o seguinte: existe também uma explicação detalhada em português, numa linguagem não tão médica como a de Aderbal Sabra, mostrando todas as causas dos sintomas autistas e TDAHs em estudos feitos por uma das mais importantes nutricionistas do Brasil, que se chama Cláudia Marcelino. Para quem ainda precisa desses estudos em português, e mesmo assim acha os textos de Aderbal Sabra muito difíceis de ler, tudo isso está muito bem, toda essa explicação científica sobre a alimentação e o autismo e o TDAH pode ser encontrada e estudada no livro Autismo, Esperança pela Nutrição, de quem? Cláudia Marcelino. Então vocês viram que eu recomendei 2 livros que não são meus, porque eu admiro demais todos esses 2 autores. Demais. Eles são os técnicos nisso. Aderbal Sabra, o médico técnico em autismo e TDAH. Cláudia Marcelino, a nutricionista técnica em autismo e TDAH. A minha parte é a parte docente, a parte de educação, a parte da escola, do profissional educador. Né? Bom, nessa obra de Cláudia Marcelino, os médicos que ainda não entenderam o funcionamento do organismo autista e TDAH, olha, o que eu estou falando não é que eu esteja diminuindo o médico, não é isso. Porque qualquer um de nós pode não entender algo da nossa área. E o organismo do autista e do TDAH é muito difícil de ser entendido, porque é pouco tempo para cá que nós estamos fazendo de tudo para entender ele. Alisson Muotri está há anos tentando entender, Carina Gris Oliveira está há anos tentando entender. Então não é qualquer um que entenda assim, a não ser que sejam os luminares. Se é um luminar, não precisa nem ler livro nenhum, porque já deve saber tudo. Tá? Nesse livro, que eu recomendo para médicos, para terapeutas, para professores, para pais de alunos, etc., com TDAH ou com autismo, lá você vai poder verificar todas as razões pelas quais as causas dos comportamentos dos autistas e do TDAH não são as mesmas do comportamento, das causas dos comportamentos dos pacientes psiquiátricos. É completamente diferente. Esse é que é o mote da questão. Nos autistas e nos TDAHs, esses comportamentos têm como causa inflamação cerebral provocada pela entrada na corrente sanguínea de proteínas, bactérias e demais substâncias que não eram para estar na corrente sanguínea, que vai para o cérebro, né? Porque são prejudiciais ao cérebro, mas estão na corrente sanguínea. E como estão na corrente sanguínea, vão para o cérebro e inflamam o cérebro. O cérebro não tem receptor de dor. Então ninguém sabe que está inflamado o cérebro. A criança sente um incômodo muito grande, mas não sente dor. Ela sente dor na barriga, quando tem inflamação intestinal. Aí todo mundo corre para tratar. No cérebro ela não sente dor, então ela só fica incomodada. Esse incômodo faz ela ficar inquieta, agressiva, não raciocina direito, diminui a capacidade de raciocínio. Esse é o problema. Então essa é a causa. Nos pacientes psiquiátricos é diferente. Nos doentes psiquiátricos não se sabe a causa desses comportamentos. Os medicamentos, então, para o psiquiatra, são feitos para quê? Para socializá-los, para manter a pessoa sociável. Tá? Essa entrada dessas substâncias todas na corrente sanguínea, prejudicando o cérebro do autista e do TDAH, é por causa de um defeito na formação das paredes do intestino. Por que houve um defeito nessa formação? Porque várias formações são defeituosas no autista e no TDAH por causa de uma coisa que foi descoberta há algum tempo, que há um gene defeituoso nessas pessoas. Isso não quer dizer que obrigatoriamente autismo e TDAH sejam herança genética. Há um gene com defeito, que é diferente daquele gene já ter vindo herdado de alguém. Tá? Muitas pesquisas estão sendo mostradas, milhares delas, todo dia tem uma ou duas sendo publicadas, tá? Às vezes mais do que isso, mostrando que há autistas que nasceram com genes perfeitos
e esse gene se modificou, ou seja, ele foi editado pelo meio ambiente, ou seja lá pelo que foi, depois, com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos. Então não é um problema do gene que de repente dispara, como na psiquiatria a gente aprende que as doenças psiquiátricas, quando ocorrem aos 30 anos, 20 anos, etc., o gene já existia. Apenas houve um disparador naquela idade. Não é o caso do autismo. Do autismo, quando o gene não nasce com defeito, ele se torna defeituoso porque ele foi editado por alguma coisa externa. Essa alguma coisa externa, tudo leva a crer, aliás, está com várias relações já colocadas em comprovações científicas, que é o meio ambiente. O que do meio ambiente? Não vou falar agora, porque isso dá uma polêmica muito grande, dá problema, e eu já fui proibido de comentar sobre esse assunto para não causar problema para mim mesmo. Tá? Então, o que é importante dizer é o quê? Doente psiquiátrico, não sabemos as causas. Temos, então, que camuflar os sintomas para ele se tornar socializável. Doente autista TDAH, a causa é a inflamação cerebral. Então, se nós atacarmos as formas de reduzir a inflamação cerebral, nós estaremos reduzindo em muito todos esses sintomas. Então, não precisa dar medicamento para camuflar nada, certo? Então, não precisa dar medicamento nenhum para o autista? Lógico que se o autista tiver qualquer doença, comorbidade paralela, tem que ter um medicamento para isso. Teve convulsão, tem que dar um anticonvulsivo, lógico, não tem nem dúvida. Estou dizendo, medicamento não necessário. Só depois de nós reduzirmos os sintomas, retirando da corrente sanguínea tudo que não poderia estar lá, e aí nós vamos atacar o que? A corrente sanguínea? Não, vamos atacar a alimentação, que é onde, no trato digestivo, que é dali que ele vai passar pela parede do intestino, estar permeável, vai passar para a corrente sanguínea. Então é por isso que nós temos que diminuir, tirar da alimentação tudo aquilo que não é tolerado pelo autista e TDAH. E por falar intolerado, quando faz um exame, diz, tem uma intolerância muito pequena. Intolerância muito pequena, alergia muito pequena. Esse muito pequena só serve para quem não é autista e quem é TDAH. Qualquer mínima alergia, mínima intolerância, se aquilo vai para a corrente sanguínea, ela se torna grandiosa demais. É por isso que muita gente, quando analisa os exames de intolerância e de alergia, olha e diz, não é tão pequena a intolerância, que não vale a pena tirar isso do seu filho. Coitadinho, vai deixar de chupar bala, não sei o quê. Não, é muito pequena, pode tirar. Não pode não, porque ela é pequena para os não autistas, para os não TDAHs. Mas para quem tem permeabilidade na parede do intestino, esse pequeno faz aquilo passar, vai para o cérebro, inflama o cérebro, e acaba com a criança. Isso é que as pessoas têm que aprender. Todos têm que aprender. Para acabar essa história de destruir nossas crianças. Estão destruindo nossos filhos que são autistas e são TDAH. Porque estão ignorando isso, porque não querem ler, não querem se atualizar, gente. É um absurdo uma coisa dessas. Eu tinha 3 livros de Aderval Sabral na minha sala. E 3 ou 4 de Cláudia Marcelino. Já não tenho mais nenhum, porque eu faço questão de dar. Entra alguém lá que está duvidando, você está falando coisas que não existem, toma esse livro, leia, pode levar para você. A minha sorte é que essas pessoas que foram lá e que eu dei o livro, mudaram completamente o seu comportamento na clínica. E hoje são referências. Então, foi um investimento que eu fiz. Tá? Preciso comprar tudo de novo, porque eu não tenho mais. Então é exatamente por isso que no autismo e no TDAH, a retirada dessas substâncias da dieta alimentar é que reduz essa inflamação e, consequentemente, reduz todos os sintomas e a criança fica igualzinha, muito semelhante a qualquer criança neurotípica. Aí você trabalha com ela com a maior facilidade. Você não precisa usar o método ABA-TIT, nada disso. Porque o que é o método ABA e o método TIT? São maravilhosos métodos para adestrar um autista que não consegue raciocinar direito. Repararam na minha frase? Adestrar. São maravilhosos, método muito bem desenvolvido para crianças que não têm condição de reduzir seus sintomas e com isso não têm condição de raciocinar tão bem. Algumas nem falam direito. E se nós fizermos esse trabalho de redução dos sintomas, evitando que vá para a corrente sanguínea venenos para essa criança,
Esses autistas, como todos os que estão na minha escola e nas escolas que a gente orienta, ficam perfeitamente normais. São perfeitamente escolarizáveis com os métodos tradicionais. Não precisa de método diferente nenhum. Nunca usamos o ABA nem o TEACH. Temos professores especializados. Nunca precisamos usar. Por quê? Uma das coisas que a gente exige na nossa escola é que os pais que queiram matricular seus filhos lá com algum desses transtornos se comprometam e começam a fazer o tratamento correto, que significa eliminar todos os parasitas, retirar da alimentação todos os venenos para ele, por menor que seja o nível de intolerância, repor todos os níveis de vitamina, porque os parasitas comeram tudo. Tá? Retirar também da alimentação coisas que não são intolerantes, mas que fazem mal, como açúcar branco, como corante, como conservante, refrigerantes, é claro, tudo isso. Tá? Aí, essas crianças não precisam tomar remédio nenhum, não reduzem a capacidade cognitiva e são alfabetizados, aprendem tudo da forma tradicional. Certo? Vamos à terceira parte. Na terceira parte são os trabalhos publicados nas revistas internacionais, que só de cara vou lhe dizer o seguinte: como eu entro quase todos os dias, dia sim, dia não, porque outro dia um é para um tema, que são vários temas de minhas pesquisas, né? Então cada tema um dia eu entro para saber o que tem de novo. Hoje eu entrei nessa, já que eu ia gravar esse vídeo, eu entrei de novo na do autismo, TDAH, relacionado aos alimentos. Aí eu verifiquei o seguinte: nas revistas internacionais já tem registrados mais de 20.900 trabalhos comprovando a relação entre autismo e TDAH com a alimentação. Gente, são quase 21 mil trabalhos. 1.380 só esse ano. Imaginem só. Uma pessoa que diz que não tem comprovação científica estava se baseando em quê? Será que ela já leu algum desses trabalhos para dizer que são falcatruas? Tudo publicado em revistas seríssimas internacionais. Então, tem um deles, que eu vou colocar o link para vocês. Eu selecionei alguns desse ano, os mais recentes, que são inclusive os que eu estou estudando agora. Para que vocês, se quiserem, estudem junto comigo. Então, os anteriores eu nem vou colocar, que é muito. Vamos ver esses agora, que é até interessante quem quiser estudar em conjunto e discutir, né? No primeiro que eu vou colocar no blog, o link, né, que é muito grande o link, é um trabalho que foi feito esse ano e foi do Dr. Stanley Plotkin, e que ele mostra a influência de determinada vacina, que é a da rubéola, no desenvolvimento de alergias alimentares, asma, autismo e desordens do sistema imunológico. Isso é uma coisa muito perigosa até da gente divulgar, porque provoca aquela reação contra a vacina, né? E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque todas as vacinas são necessárias. Mas nós vamos estudar isso, eu vou estudar isso daqui, para ver onde está o perigo, se existe perigo mesmo, e por que ele falou isso. Tá? Quem quiser estudar também, entre no nosso blog, baixe o artigo, né? E vamos debater aos poucos, né? Como nós pretendemos, já a partir de 2020, criar o grupo de estudos em conjuntos pelo IUP, e que nós já começamos com um grupo no WhatsApp lá do pessoal que estava conosco em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Tá? Então eu vou colocar esse para a gente ver a relação, ou seja, a provocação das alergias alimentares por um tipo de vacina, né? Vamos ver por que é isso. Agora vamos ver um outro trabalho. O outro trabalho que também, esses trabalhos todos é desse ano, tá? São os mais recentes, são os que eu estou estudando agora, como eu falei, que vocês também terão o link. Mostra o número imenso de autistas pesquisados que demonstraram claramente nas pesquisas a relação entre o seu transtorno e as alergias alimentares. Então esse é mais um trabalho comprovando isso, com um número enorme de cobaias, imenso de cobaias, publicado nas revistas internacionais. Vocês têm um link lá. No outro trabalho, que também deixarei o link lá,
é comprovada a hipersensibilidade para com determinadas substâncias, afetando o cérebro autista. Então, mostra a hipersensibilidade e a afetação no cérebro autista. Tá? Essa hipersensibilidade é uma característica desenvolvida pelo defeito no gene. Então, a gente conhece muito a hipersensibilidade auditiva. Por quê? Porque o autista põe as mãos no ouvido quando está o som muito alto. Alguns autistas. Não é todo autista que tem a mesma hipersensibilidade. Mas os autistas, muitos deles têm outras hipersensibilidades, que eu até falei outro dia num vídeo aí. No vídeo não, foi numa live, né? Algumas hipersensibilidades são ligadas à comida, tá? Não a comida que ele come, mas a comida que entra no sistema digestivo. Aí o sistema se excita de tal maneira que acaba provocando, aumentando a falha e lá vai ela para a corrente sanguínea. Tá? Esse é outro estudo que a gente pode fazer. Vocês podem baixar e a gente debater depois. O outro artigo que eu vou colocar também comprova a relação entre alimentação e autismo. Então, essa relação eu estou colocando em vários artigos diferentes, por pesquisadores diferentes, cientistas diferentes e publicado em diferentes revistas internacionais. Tá? E tem um outro artigo que é interessante. Esse outro artigo que eu vou botar para vocês também, ele mostra como uma alteração num gene, nesse caso o gene não é aquele que eu vivo falando, que Karina Gris Oliveira já conseguiu consertar, né? O TRPC6. Não, esse é o ARHGEF6. ARHGEF6. Esse gene provoca uma má formação no cérebro, também provoca uma má formação no sistema imunológico e também provoca uma má formação no intestino. Só esse genezinho sozinho já faz tudo isso. Então ele foi descoberto agora, esse ano. Quer dizer, a comprovação foi esse ano, né? Esse estudo desse ano, 2019, mostra que essa má formação então provoca o quê? Primeiro, alteração nas antenas dendríticas dos neurônios dos autistas. Tá? Dificultando a comunicação interneural, é claro, né? Aí por isso que muita coisa acaba se formando, tendo mau funcionamento depois, má formação depois. Esse gene também provoca o mau funcionamento do sistema imunológico. E olha só, esse mau funcionamento do sistema imunológico é quem permite a infestação de parasitas, vermes, bactérias patogênicas, protozoários, etc., no trato digestivo. Por quê? A partir do momento que há uma infestação de parasitas, as bactérias do autista diminuem o seu número, porque elas são comidas, destruídas pelos parasitas. Então, e são elas as responsáveis por triturar tudo o que não deve ir para a corrente sanguínea. Agora imaginem, diminuiu o número de bactérias, que são as nossas armas, aumentou o número de parasitas, que não eram para estar ali. O que vai acontecer? A microbiota intestinal ficar com mau funcionamento, ou seja, em menor número, né? E lá se vão os venenos todos para a corrente sanguínea. E esse gene também provoca o complemento que destrói tudo, que é o que? A má formação das paredes do intestino, tornando-as permeáveis. Então, facilita a entrada de proteínas, bactérias, protozoários e demais substâncias na corrente sanguínea, né? Que vão ser enviadas para o cérebro e vão causar uma inflamação cerebral que vai provocar todos os sintomas do autista. Então, gente, vocês vão ter, deixa eu ver quantos. Esse artigo que eu falei agora, desse gene ARHGEF6, tá, que foi descoberto agora, vou mostrar para vocês. O outro artigo que faz a comprovação entre relação entre alimentação e autismo, vou botar dois artigos sobre essa relação. Um outro artigo sobre o número enorme de autistas que mostram que tem uma relação entre seu transtorno e alergias alimentares, ou seja, 3, né? E o outro que fala da vacina, esse eu peço até para não divulgarem muito, porque pode assustar. Vamos estudar nós, que estamos interessados em tudo isso, e vamos debater antes de divulgar isso. O resto eu queria que vocês divulgassem o máximo possível. E agora vamos ver, e vimos também o quê? Nós vimos a parte de português. Então divulguem para todo o pessoal a parte em português. Aquele outro nem precisa pensar, porque é em inglês, um monte de gente não tem dificuldade danada, né? Então, em português, ninguém precisa saber inglês, não.
Comprem o livro de Cláudia Marcelino e estudem, tem tudo ali. E numa linguagem facílima, facílima. E quem quiser estudar melhor, porque médicos, por exemplo, eu já recomendo que compre o livro de Aderbal Sabra, o Manual de Energia Alimentar do Dr. Aderbal Sabra. E estudem ele. E eu vou botar também um artigo que mostra a importância do Aderbal Sabra no autismo e no TDAH, que foi uma notícia pela presidente da Associação Médica, né? Associação Médica. Então, gente, isso é o que é mais importante. Nós precisamos nos juntar para nós mostrarmos a todo mundo essa realidade. Por isso que eu peço a vocês encarecidamente. Todo vídeo, pessoal, você nem pede para... Não, esse negócio todo mundo pede para compartilhar e para aumentar a penetração do site, aquela coisa toda. Não é isso que me interessa. Aliás, até interessa, né? Porque quanto mais a gente tiver gente assistindo, melhor, mais a gente vai poder salvar essas crianças, né? Então esse eu faço questão de pedir. Inscrevam-se, pede aos amigos para se inscrever, mandem link, compartilhem isso com o máximo de gente que vocês puderem, porque os pais dos autistas estão perdidos. E o pior, estão sendo enganados. Não estão sendo enganados propositadamente, quer dizer, eu acho que não, espero que não. Estão sendo enganados por desconhecimento total do assunto por profissionais que deveriam estar estudando isso. Agora, um alerta aos médicos. Todos os médicos, terapeutas, etc., que quiserem aprender isso, quiserem trabalhar com isso, é muito importante que não divulguem totalmente. Aí vocês vão dizer, vou trabalhar e não vou divulgar? Vocês já devem saber até por quê. Tá? Façam um trabalho perfeito. Tá? Façam todos os exames clínicos necessários. Recomendem todos os procedimentos antes dos medicamentos para reduzir todos os sintomas e ver o que sobra. Mas não façam propaganda clara de que vocês estão fazendo isso. Porque eu já perdi 2 colegas assim. Certo? Não é para ameaçar, não. Mas é bom a gente tomar um certo cuidado. Tem muita gente interessada em que isso não chegue ao conhecimento nas faculdades de medicina e que nenhum médico saiba disso. Tem muita gente interessada nisso. Tá? E a maioria de vocês já sabe o que é. Ok, gente? Esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que todo mundo, então, divulgue o máximo possível, porque nós precisamos salvar nossas crianças, tá? É uma coisa muito séria. Eu gostaria que todos os vídeos nossos fossem lúdicos, distração, etc., como foi o último, né? O de sábado, que foi sobre reflexões sobre angústia no relacionamento amoroso e tal, que é uma das reflexões do meu livro O Menino dos Jornais, que é um livro que eu adoro também, que é livro de contos e tudo, né? Mas nós temos que partir para coisa séria, porque essas crianças dependem de nós. Ok? Forte abraço, amigos. Até quinta-feira no nosso próximo vídeo e antes, quarta-feira na nossa live, tá? 9 da noite, a nossa live da quarta-feira. Forte abraço para todos vocês.